elevemos nosso pensamento a Deus, vamos nos concentrar um pouquinho, fazer silêncio, silenciar nossa mente, para receber tudo que é de bom que nossa irmã trouxe hoje. Em nome de Jesus. Pai nosso, tu que estás, dos que amam a verdade, mas o reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações, e o amor que teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco, e o pão da humildade. Cristo, dai-me a tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permita que caiamos em tentação, ó Senhor, esteja sempre conosco, esteja sempre conosco, e assim seja. Boa noite a todos. Vou ler aqui de Lorival Lopes, Gotas de Esperança. Não fique preso ao passado negativo. Ser escravo do passado negativo é construir uma jaula para si mesmo. Sepulte o passado negativo. Liberte-se. Use das faculdades criativas que Deus lhe deu. Saiba evocar o passado positivo para construir as alegrias do presente e as do futuro. Tenha boas lembranças. Na sua mente está o passado, o presente e o futuro. Tudo depende de como você os encara. Eles são você mesmo agindo no escorrer do tempo. Revista-os de alegria. Usar o tempo com alegria e bondade é edificar um reino de paz no coração. Isso aí. Vamos elevar o pensamento a Jesus e rezar a oração de Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. E assim seja. Senhor, a tua palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todos. Deixa eu pôr essa cadeira aqui. Que a paz de Jesus esteja junto de nós, trazendo alegria ao nosso coração, ao nosso entendimento. Agradeço o convite da casa para estar aqui hoje, falando mais uma vez sobre educação, que é a nosso grande objetivo, a nossa grande meta, né, de compreender melhor como é que funcionam essas relações entre as pessoas. E o tema que trabalhamos hoje é evangelizar, ainda da série Espiritualidade em Família, e nós trouxemos essa foto que lembra a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, e as sementes caíram em vários tipos de solo, aquela que nós já conhecemos. Por que esta foto aqui que a gente escolheu, né? Justamente porque ela demonstra uma intencionalidade
Geralmente, quando a gente vê as fotos tratando da parábola do semeador, a gente vê aquela mão lançando, né? Ela vai lançando assim, por lançar, bem espontâneo, bem livre, né? E essa foto mostra para a gente uma intencionalidade muito interessante, porque você tem uma determinada semente e um determinado solo, e você coloca naquele solo aquilo que este solo precisa. Por quê? Porque este solo tem os ingredientes necessários, os elementos necessários para fazer essa semente frutificar, florescer, se transformar num carvalho, né? Numa árvore imensa, gloriosa, bonita, a ponto de transformar o seu ambiente, transformar o mundo em que vive. E justamente sobre intencionalidade que nós entendemos a questão de evangelizar. Por isso, nós compreendemos que evangelizar e espiritualizar ou espiritizar tem o mesmo significado. Que é? Qual o significado que é esse? Levar a pessoa a compreender, amar e se relacionar de forma íntima, de forma mais interior e de forma natural com a divindade e com a sua natureza espiritual, né? Então a evangelização não é somente aulinhas, não é somente momentos de encontro, isso é também, mas ela não é somente isso, ela vai mais fundo, porque ela trata da modificação íntima de cada um de nós, em direção à nossa realidade espiritual, à nossa condição de espírito eterno, que estamos reencarnados aqui com o objetivo de aprender e nos aprimorarmos, e o objetivo maior é sermos felizes e estarmos em unidade com Deus. Nós gravitamos para Deus, nós caminhamos para Deus. Este processo é o que se entende por espiritualizar. Nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo três questões que está aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. Sabe como é que é, né? A gente não lembra de tudo o que está escrito no Evangelho, então a gente precisa dar colinha, né? Mas, no capítulo ali, o capítulo 14, o item 9, ele diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Então, quando nós estamos falando sobre espiritualizar alguém, nós estamos tratando desse processo que tem a ver com o nosso planejamento reencarnatório, tem a ver com as atividades, com o sentimento de cooperação que temos uns com os outros, com a finalidade que nós temos aqui de desenvolver esta ou aquela habilidade, de coibir, de moldar este ou aquele vício, este ou aquele defeito. Então é um processo que vai muito além de transmitir um conhecimento, de dar informações. Ele é muito mais abrangente. E Kardec coloca no Livro dos Espíritos, né, que é justamente de você ter a possibilidade de interferir no processo educativo, no processo evolutivo das outras pessoas. Nenhum de nós aprende sozinho. Nenhum de nós aprende, né, por nada. Eu estou aqui e de repente aprendo. Vou me iluminar só lendo. Vou me iluminar não tendo contato com o mundo. Vou evoluir somente assistindo palestras, ou indo na missa, ou participando do culto. Não é assim. O Livro dos Espíritos tem uma questão muito importante, que ele diz que, ele pergunta para os espíritos: o ser humano, o homem, ele consegue se desenvolver sozinho ou precisa de alguém? Ou ele precisa de alguém que ensine? O progresso do espírito é fruto só dele? Naturalmente ele faz? Ou é fruto de alguém que o ensine? E os espíritos falam para ele que sim, nós desenvolvemos naturalmente, né?
Porém, ninguém desenvolve ao mesmo tempo e do mesmo modo. Nem todos desenvolvem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Por isso que nós precisamos um dos outros. Os mais adiantados auxiliam aqueles mais atrasados, por meio do contato social. O que é o contato social? O que nós entendemos por contato social? É a relação que nós temos com as pessoas, né? No dia a dia, na nossa casa, no ônibus, no local de trabalho, na vizinhança, hoje em dia nas redes sociais. Então nós estamos nesse intercâmbio, né, de mútuo aprendizado. E não tem como ser de outra forma, né? Porque isso está lá no Evangelho, né, que Jesus coloca para a gente o primeiro mandamento qualquer: amar a Deus, sobretudo, com todo o seu entendimento, todo o seu coração, todo o seu espírito. E aí fala do segundo mandamento, que é semelhante a esse. Qual que é? Amar o próximo como a si mesmo. Então ele coloca o amor ao próximo, que significa o próximo está aqui do lado, né? Eu sou o próximo dele, ele é o meu, no mesmo patamar do amor a Deus, que é semelhante a esse. Não é a mesma coisa, mas é semelhante, ou seja, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor para nós. No sentido de que, para eu compreender o meu processo evolutivo, eu preciso de outra pessoa. Se Deus nos deu a lei do amor, se tudo está envolvido na lei do amor, se Jesus nos trouxe a lei do amor em toda a sua magnitude, ele trouxe para nós o amor a quem? A si mesmo. Somente? E a Deus isso basta? Não, ele coloca uma outra pessoa ali. Então esta vida de relação traz para nós essa necessidade que nós temos de estabelecer com as pessoas uma convivência, né? E essa convivência, ela precisa ser elevada. Ela precisa estar pautada em promoção das pessoas. Não é uma convivência de dominação, de autoritarismo, de rebeldia, nada disso. Ela é uma convivência de respeito mútuo. E porque mutuamente nós nos relacionamos, mutuamente nós nos desenvolvemos. Se nós pegarmos, por exemplo, uma situação, você tem um bebezinho, né? Quem tem bebezinho em casa aqui? Ninguém tem um bebezinho, um priminho, um netinho, né? Quanto que vocês estão aprendendo? Ou é só ele que vai aprender? Não. É sempre essa relação de mão dupla. Quem tem cachorrinho em casa? Quem teve que regular o horário de xixi, cocô de cachorrinho, aprendeu a ter disciplina? Com os horários que tem que sair de casa para levar o cachorrinho para fazer suas necessidades. Desenvolvimento da disciplina, eu não tinha isso, eu só cuidava só de mim. Eu tinha necessidade, eu ia. Agora eu tenho que me preocupar com outro ser, né? Quem tem um doente em casa, um idoso que precisa de medicação nas horas certas, não é? Então, esta relação, ela significa que tanto eu como o outro precisamos nos adaptar, né? Eu como o outro precisamos ter um nível de relacionamento que permita a sobrevivência dos dois. Não é assim? E dessa forma a gente tem os horários para comer, os horários do banho, os horários de levar na escola, os horários de ir para o trabalho. Né? Se eu moro com alguém, eu preciso ter noção de que se eu chegar em casa, pode ser que eu encontre uma bagunça. Não é assim? Se eu saio para trabalhar, eu preciso ter noção de que eu vou precisar de roupa para sair para trabalhar, eu preciso arrastar roupa, alguém tem que lavar. E eu vou precisar cuidar, vou lavar só minha roupa? Não, vou lavar de quem mora comigo também. Então, essas relações todas que permeiam a vida cotidiana, elas precisam ser saudáveis, precisam ser maduras, precisam ser elevadas. Elevadas no sentido que a gente não vai estar rezando o dia inteiro, né? Mas elas precisam ser sublimadas no sentido de doação, da caridade que nós fazemos para nós e para o outro.
em benefício do bem comum, e não mais do meu próprio benefício, do meu próprio prazer, da minha própria necessidade. Né? Então, nós vemos assim que a sequência, né, que se tem nesse processo, passa da convivência toda que nós temos entre todas as pessoas, em todos os locais que nós frequentamos, e ela vai direcionada, segundo o Livro dos Espíritos, segundo o Evangelho, para a questão da família. E não dá para falar em evangelizar, nem desenvolver espiritualidade sem falar de família. Por quê? Porque nós temos compromissos reencarnatórios. Nós temos o nosso planejamento reencarnatório, que nós fizemos enquanto grupo, mas eu tenho uma parte ali que é só minha. E tem uma parte ali que é junto com o outro. Eu e o outro vamos nos desenvolver. Eu e o outro vamos aprender. Vai ter um momento na vida que meu filho vai precisar muito de mim, enquanto ele é bebezinho. Mas lá pela adolescência ele vai se virar sozinho, começar a se virar sozinho. E ele vai se desprendendo e ele precisa ter instrumentos, habilidades para se relacionar com outras pessoas. E no futuro constituir a família dele, se ele quiser. Se tiver no planejamento dele, se for, né, metas educativas, evolutivas dessa encarnação para ele. Então nós vemos assim que este processo é um vai e vem ininterrupto. E é um vai e vem muito saudável. Justamente porque permite que você cuide dela e ela cuide de você e vocês se cuidem, respeitando a tua individualidade e respeitando a dela. Tem coisas que vai ser necessário os dois fazerem. As duas partes fazerem, ou 3 ou 4, não sei quantas pessoas estão na casa. Mas tem coisas que são individuais da gente. A espiritualidade, gente, ela é desenvolvida nesses 2 âmbitos. Aquilo que eu tenho para mim, do meu processo individual. Por exemplo, eu sou invejosa. Né? Sou muito invejosa. Essa é uma coisa que eu tenho que sozinha resolver? Não, eu vou desenvolver na relação com outra pessoa. Mas é um processo meu. Mas você vai poder resolver a minha inveja? Não. Eu vou precisar fazer sozinha. Outro, por exemplo, a questão de cooperação em casa. Quem que vai fazer isso? Quem que vai trabalhar essas questões? Nós duas, não é? Não pode só ela cooperar e eu ficar usufruindo. Eu também tenho que cooperar. Eu também tenho que fazer a minha parte. Eu também tenho que ajudá-la para que ela não fique nervosa e fique lá, tudo eu, e transforme a vida dela numa bagunça e a minha também. De forma alguma. Então, outro exemplo. Deus é muito inteligente, é a inteligência suprema, né? E a espiritualidade coloca para a gente algumas situações para a gente desenvolver o nosso lado individual, né, através daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, eu não tenho paciência. Preciso desenvolver paciência. Que tipo de pessoas, que tipo de situações Deus vai colocar? A espiritualidade vai colocar, os mentores espirituais, aqueles que fizeram o meu planejamento reencarnatório, que tipo de situações e de pessoas eles vão colocar na minha vida para eu adquirir paciência? Eu vou aprender a dirigir, certo? E vou para o trânsito. Quer um bom exercício de paciência? Eu vou ter filhos pequenos muito agitados. E vou ser chamada na reunião da escola toda semana, porque um deles aprontou. Mais paciência. Vou ter uma sogra muito legal, né? Invasiva. Vou ter um marido chato, daqueles que pega no pé por nada, daqueles que fica cobrando, daquele que fica, né, achando defeito em tudo. Vou ter uma irmã abusiva. Vou ter um filho dependente. Para que eu desenvolva paciência. Eu preciso desenvolver, por exemplo, solidariedade. Que tipo de pessoas Deus vai colocar à minha volta para que eu desenvolva solidariedade? Pessoas que precisam de algum recurso que eu possa ter. E Ele também me dá recursos para que eu possa exercer essa solidariedade com aqueles que
que estão comigo. Eu preciso desenvolver obediência. Sou muito rebelde, mandona. Tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo, tem que ser com os meus recursos, tem que ser com a minha cabeça. Você não pode pensar diferente de mim. Tu está totalmente errado, vou te cancelar da minha rede social porque você foi contra. Entende, gente? Então, esse processo todo mostra para a gente que nós temos uma situação de aprender e de ensinar ao mesmo tempo. E com relação às coisas do espírito, o espírito imortal, que está aqui para aprender, que está aqui para evoluir, para ser feliz. Nosso objetivo é ser feliz e gravitar em torno de Deus. Jesus fala uma coisa linda, né? Os espíritos falam uma coisa linda, os espíritos puros. Dizem o quê? E quem são os espíritos puros? Aqueles que veem a Deus e o compreendem. Estão ali ajudando a construir um mundo melhor nesse universo todo que tem por aí. Então a gente vê assim que cada um de nós tem um papel muito importante para contribuir com aqueles que estão ao nosso lado. E também temos que ter humildade de aceitar a contribuição dos outros para nós. Às vezes a gente está pisando na bola, sim, às vezes a gente está fazendo coisa que não deve, falando coisa que não deve, pensando coisa que não deve. E vem alguém e quer nos ajudar. E a gente, muito orgulhoso, faz o quê? Você não sabe da minha vida, você não sabe de nada, o que você está se metendo. Não é assim? A gente esquece que às vezes são essas pessoas que transitam junto de nós, que vêm dar um empurrãozinho para a gente mudar um pouco o nosso rumo, mudar a nossa forma de agir. Com relação ao desenvolvimento da espiritualidade, gente, nós precisamos sempre lembrar disso. Um precisa do outro. Nenhum de nós se desenvolve sozinho. Nenhum de nós dá conta de fazer essas coisas sozinho. De chegar no nível mais alto de evolução que nós temos. E tem um capítulo no livro dos Espíritos que fala da lei de sociedade, que fala do isolamento. A gente se desliga de todo mundo e acha que nós damos conta do nosso próprio desenvolvimento. Porque eu não posso me contaminar com o mundo. Quantas pessoas a gente conhece? Não, eu não vou na festa, porque não vou na casa de fulano, porque vou encontrar ciclano. Ah, não participo disso por causa daquilo. Essa vida, e muitos se recolhem mesmo. Vão morar sozinhos e não têm amigos, não têm uma vida social, não vão em qualquer religião, não vão participar, né? Mal e mal, se puder, manda trazer comida para dentro de casa. Né? Hoje em dia é tão fácil, a gente chama o iFood. Eles trazem tudo que a gente precisa hoje em dia, não é assim? Quer comprar uma roupa, comprar um livro, comprar uma comida, na internet você nem liga mais para falar com a pessoa. Você por ali mesmo, pelos aplicativos, pela internet, você pede, não, deixou na portaria. E você não conversa, quantos não conversam com ninguém? E nós precisamos uns dos outros. Não há como desenvolver espiritualidade nenhuma sem eu passar pela relação, pelo relacionamento com outra pessoa. Isso chama convivência. E é muito importante. Aí nós precisamos, nesse quesito, a construção da espiritualidade no íntimo infantil e juvenil, nós precisamos partir dessa premissa. Como a espiritualidade está presente em nossa vida. Como é que eu lido com a minha própria espiritualidade? Quais são os tipos de pensamentos que eu tenho? As minhas ações, né? As coisas que eu tenho conversado, as coisas que eu tenho postado na internet. Que tipo de conversa eu gosto lá no meu local de trabalho? Ah, gosto do horário do café, porque a fofoca corre solta, né? Gosto de tratar de política, porque eu xingo, brigo. Futebol, então, nem se fala. Extravaso, tudo aquelas cobrinhas que eu tenho dentro de mim, nesses momentos de grande discussão. Olhar, fazer uma análise do nosso pensamento, das nossas palavras, das nossas ações. Olhar para esse lado. Nós precisamos fazer isso com urgência. Santo Agostinho fala no Evangelho, no Livro dos Espíritos,
Tem uma parte lá, 900 e pouco, que eu esqueci, desculpa, gente, não lembro o número não. Ele fala qual é o meio mais prático, né, de você se conhecer, de você alcançar um nível de espiritualidade maior, de entrar em comunhão com Deus, essa coisa. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E como é que eu faço isso? Né? Então, olha, gente, Kardec pedindo uma receita. Como é que eu faço isso? Aí todo dia, antes de dormir, toda noite, antes de dormir, eu passo em revisão os meus atos, os meus pensamentos. Olha, o motoqueiro me fechou, a fila do caixa não andou, a minha filha veio com um namorado, pelo amor de Deus, o meu filho veio com uma namorada, pelo amor de Deus, né? Fulano veio aqui me atrapalhar, meu chefe, minha colega de trabalho, o barulho do vizinho. Passar por todas as situações mínimas, assim, é muito difícil, mas a gente tem aquelas situações mais gritantes na nossa vida que você percebe, assim. Hoje eu tive uma conversa com fulano e eu acho que eu falei uma bobagem. Não precisa ser todas as ações, todos os pensamentos do dia, nós ainda não estamos em condição disso. Mas nós temos noção de que alguma coisa, quando alguma coisa a gente faz de errado, a gente tem um senso que diz para nós, opa, pisei na bola, não precisava ter falado daquele jeito. Não precisava ter gritado, não precisava ter respondido daquela forma para essa ou para aquela pessoa. E se propor a modificar. Sabendo disso dentro de mim, eu vou ter condições de compreender o processo do meu filho. Porque eu também vou estar aprendendo, né? Eu preciso me colocar nessa condição de estar aprendendo, de estar desenvolvendo, de estar evoluindo. Não estamos prontos, nenhum de nós está pronto. Nós estamos no caminho. E como é que nós vamos educar a criança? Tem gente que fala assim, olha, eu não vou educar, não vou fazer nada porque eu não tenho competência para isso. Eu não vou me relacionar, não vou me meter nisso porque não quero. Ah, e você vai levar o seu filho para o centro espírita, vai levar a sua menina lá para a catequese, para o grupo de jovens, né? Vai participar. Não, eu vou deixar ela livre para que ela, quando ela cresça, ela resolva isso. Isso é da individualidade dela, eu não vou me meter. De forma alguma. Quantos pais você conhece que o bebezinho está lá na barriga da mãe e vem o vô, vem o pai e já tem o uniforme do time de futebol? Para o bebezinho, né? Vende até nas lojas, né? Ou seja, você já induz esse bebê a torcer para o teu time. Ele pode até não gostar, mas ele vai acabar indo. Não é assim? As meninas, a mesma coisa. Eu gosto desse tom de esmalte. Gosto desse batom. E você já, quando ela é pequenininha, isso aqui fica bonito com a tua pele. Esse tipo de roupa fica bem para você. E a gente vai induzindo ela a se vestir do nosso jeito, a se comportar do nosso jeito. Às vezes é uma coisa boa, mas às vezes a gente está dando álcool para o nosso bebê na chupeta, na mamadeira, né? Às vezes a gente está ensinando a não... a moça errou no troco, fica quieto. Vai embora, vamos, passa ligeiro antes que ela perceba. O troco veio errado, não veio? O que a gente faz? Olha, veio errado o troco, estou te devolvendo aqui, você cobrou a mais. Esses dias aconteceu uma situação com uma pessoa que eu conheço. A mãe sempre dava gorjetinha no Uber. Estava lá, né? Pagava em dinheiro, né? Dava R$18, ela dava 20. Não precisa dar o troco. Né? Tá tudo certo. Aí dava 22, ela deixava... Dava 23, ela deixava 25, porque ninguém tinha troco, aquela coisa toda. Supermercado, a mesma coisa. Em várias situações assim. Aí um dia o menino chega e fala, mas que você tinha esse dinheiro aqui, o que é? Ele falou assim, eu dei. Deu para quem? Uma pessoa, eu dei de gorjeta. Quanto você deu? R$50. Não sabia lidar com dinheiro.
Ninguém ensinou essa menina a lidar com dinheiro. A mãe e o pai ficaram apavorados. Agora eu vou ensinar ele a lidar com dinheiro. Essas questões vão passando assim. Em que situação você dá a gorjeta para uma pessoa? Em que situação você dá uma esmola para alguém? Você dá um dinheirinho para alguém que está na rua? Em que situação você faz isso? Se a gente não fizer nada, eles vão aprender o quê? Que não tem regra. E nós sabemos que tem regra. Nós sabemos a necessidade que tem de ter regra. Nos serviços de casa, nas situações corriqueiras do dia, nós precisamos estar atentos. E se eu não faço isso comigo, como é que eu vou fazer com o pequeno que está junto de mim? Né? As crianças aprendem pelo exemplo. A primeira aprendizagem da criança é por imitação, é o sorriso da mãe e do pai. A criança aprende a sorrir vendo o sorriso da mãe e do pai. Não é lindo isso? Não é significativo para nós? Ela está me imitando. Se ela está me imitando, que exemplo eu estou sendo? Às vezes a gente quer ser o melhor exemplo do mundo, mas não se esforça para isso. A gente acha que é o melhor. E que a gente não tem necessidade de melhorar nada. Quando, na verdade, às vezes a nossa atitude, a nossa ação, a nossa palavra, ela está fazendo um desserviço. Ela está prejudicando a formação moral dessa criança. E a gente vê assim, como é que eu vou construir, desenvolver a espiritualidade nos meus filhos? Não significa que eu tenha que estar muito acima deles. Na maioria das vezes eu tenho que estar junto e um pouquinho além, porque eu sou o adulto. Nesta relação com filhos e jovens, eu sou o adulto. Então eu tenho um pouco mais de experiência de vida e eu preciso considerar, será que o que eu estou fazendo está sendo bom para o aprendizado espiritual dele e dela? Esta minha ação, essa minha escolha, o filme que eu estou vendo, a música que eu estou ouvindo, a minha dancinha, né? Às vezes a gente vai, não, é tudo alegria, tudo é festa, no oba-oba. Precisamos ter responsabilidade. A responsabilidade por quê? Porque nós estamos plantando. Lembra a sementinha lá no começo? Quando a gente fala assim, mas como que eu vou saber o que eu vou ensinar para ele? A gente tem que conhecer essa criança. E essa criança, esse jovem, tem suas necessidades espirituais, como nós. Às vezes, desde pequenininho, é uma criança muito egoísta, e a gente percebe isso. Às vezes, desde bebezinho, é uma criança mandona. Enquanto você não faz o que ela quer, ela não para de reinar, de berrar, de chorar, né? Às vezes, desde pequenininho, ela pega coisa dos outros e não quer devolver. São pequenos indícios que você vai percebendo e você vai trabalhando isso com ela. De uma forma lúdica, de uma forma gostosa, de uma forma boa, você vai desenvolvendo o respeito pelo que é do outro, o respeito às pessoas mais velhas, a não contar mentira, né? A ser verdadeiro nos seus sentimentos. Para isso a gente precisa acolher, a gente precisa estar numa situação de que eles tenham familiaridade conosco, que eles cheguem para a gente e conversem, que eles nos digam o que estão fazendo. Do mesmo jeito que muitas vezes a gente quer alguém que nos escute. Quantas vezes no dia a dia a coisa está, nossa, você já está por aqui, né? Não é que está por aqui ou está por aqui. Está lá em cima a nossa paciência, a nossa angústia, a nossa falta de apoio. Você gostaria que alguém te acolhesse e simplesmente te ouvisse. Às vezes a gente escuta, né? Criança, jovem, precisa de diálogo. Aí o pai e a mãe dão um sermão de meia hora. Qualquer coisa que acontece, viu, filho, senta aqui, ó, e papai fala. Não escutou nenhuma vez o que ele tinha para dizer. E escutar é importante. Se a gente lembrar de Jesus, o que ele falava? O que queres? O que você quer? Você quer ser curado? O que queres de mim? Que me cure, Senhor, né? O que você espera de mim? Que me cure.
Ele perguntava para as pessoas. E aí a gente esquece de perguntar para o filho e para a filha. A gente esquece de perguntar para o avô e para a avó. Às vezes a avó está lá agoniada, né? Coitada, largada ali, agoniada, querendo alguém que sente do perto dela para ela contar a novela. Meu Deus, eu odeio novela. Não gosto de novela. Mas eu vou sentar, não preciso sentar todo dia, uma vez ou outra eu sento com ela e converso. Como é que está a novela aí, vó? Escuta, aí ela vai contar. E vai falar, eu gostei de tal coisa, olha só como ela fez isso, como ela fez aquilo. E aí você vai pontuando, mas será que ela não podia ter feito de outro jeito? Será que ela não fez isso por causa daquilo outro que fizeram antes? Será que não é só uma atitude reativa? Né? E você vai entrando num diálogo, porque diálogo envolve diálogo. Um fala, outro escuta, o outro fala e um escuta. Não é assim? Não é somente eu falar e ele escutar. Quantas meninas têm muitas amiguinhas, porque as amigas escutam. A mãe não escuta. Quantos meninos têm muitos amigos, vão falar com o vô, o tio, o vizinho, o pai do amiguinho. Porque não dá para falar com o pai, ele nunca está em casa. E quando ele está ocupado. E quando ele está, não fala comigo. Então a gente vê uma lacuna na relação. Não há companheirismo, não há cooperação. E a gente pode dizer que não há convivência. Portanto, tem amor ao próximo aí? Não. A gente precisa melhorar esse lado nosso, né? O Kardec, está na hora, vou correndo aqui. Na Gênese tem um texto chamado A Geração Nova, é o último texto do livro A Gênese, e é muito interessante porque esse texto fala de educação. E ele fala uma coisa interessante, que neste momento, quando ele escreveu, e a gente pode dizer que agora também, 2 tipos de espíritos habitam o nosso planeta. Aqueles ainda retardatários, que são mais difíceis de ter mudança de pensamento, são mais enraizados nas suas convicções, né? Ainda propensos ao mal, ainda pensando mais no seu lado, ainda muito egoísta. E tem um outro grupo, que é um grupo que já tem um pouco de desenvolvimento espiritual, que já desenvolveu um pouco a espiritualidade dentro de si e está preocupado com o bem comum. Enquanto um grupo está preocupado só com o bem pessoal, particular, e a gente conhece muita gente assim, tem outras pessoas que estão preocupadas com o bem comum, né? Então não adianta ter uma situação que vai só me beneficiar e beneficiar minha família. Eu preciso beneficiar o coletivo, né? Também o coletivo. Todos nós precisamos, porque o coletivo vai nos ajudar também. Se eu ficar só no egoísmo, né? Então, conhecendo as nossas crianças, conhecendo a forma como os nossos jovens lidam, nós vamos vendo quais são as tendências que ele tem. Isso não significa classificar, olha, meu filho é atrasado ou meu filho é um ser de luz que encarnou na minha casa especial, que não tem defeito, não tem erro, não tem nada, é um cristalzinho ali, o pessoal fala, né, o alecrim dourado, né, que está todo protegido, todo bonito, você não tem nada para fazer porque ele está pronto. Aí a gente se ilude, porque né, pronto assim só Jesus. O resto está tudo no caminho, todos nós estamos no caminho. Mas também não somos, as nossas crianças também não são aquele espírito muito atrasado, muito inferior. São espíritos que precisam de ajustes. E esses ajustes são muito importantes. Nós precisamos fazer isso. Aí eu vou passar aqui rapidamente uma pesquisa que fizeram, né, as consequências do desenvolvimento da espiritualidade da família. Foram 2 pesquisas, uma feita no exterior, né, e a outra feita aqui no Rio Grande do Sul, e o resultado foram as mesmas. O mesmo resultado. Né? Qual é a influência, né, da espiritualidade para as crianças? E eles descobriram assim, crianças e jovens espiritualizados eram mais felizes. Qual que é o nosso objetivo, meio de progresso? Chegar à felicidade, né? Então, a espiritualidade, desenvolvimento da espiritualidade, ela traz mais felicidade. Por quê? Aqui eles colocam, no domínio pessoal, maior significado e valor da vida. Eu entendo a vida de um jeito melhor,
e lido com a vida de um jeito melhor. No domínio comunitário, os relacionamentos interpessoais são melhores. Lembra amar ao próximo? Está tudo interligado. As crianças e jovens de famílias que cultivam a espiritualidade positivamente apresentam maior prevenção no desenvolvimento de doenças. Elas têm mais saúde física e saúde mental. Espiritualidade, as aulinhas de evangelização, né? As músicas de cunho elevado, não importa de qual religião, traz para a gente um bem-estar e traz para a gente saúde física e saúde mental. A redução de óbitos. Crianças que estão doentes têm uma sobrevida maior. Menos chances de uso e abuso de substâncias, drogas e álcool. Elas têm um senso de responsabilidade consigo mesma muito maior. Menos propensas à depressão e suicídio. Menos possibilidades de relacionamentos sexuais perigosos. Elas não se expõem tanto. E hoje em dia a exposição sexual está muito grande. Né? Maior busca de prosperidade e sucesso em várias áreas, não é apenas prosperidade financeira. Elas aprendem melhor. Elas têm projetos melhores. Elas têm iniciativas melhores. Elas empreendem modificações na sua vida de um jeito melhor, mais saudável, mais efetivo. Maior senso de propósito. Elas sabem por que estão aqui, sabem que reencarnam, sabem que vêm de um grande processo de aperfeiçoamento que vai lhe dando, né, vida após vida, experiência após experiência, em direção a um bem que Deus traz para todos nós, a essa felicidade que Ele almeja para todos nós. Melhora o desempenho acadêmico, são mais centradas, são mais disciplinadas, são mais proativas, né? Maior proteção contra o uso de drogas e álcool. Evangelizar, então, começa na convivência familiar. Passa pelo evangelho no lar toda semana e às vezes mais de uma vez por semana. A oração, né? Ter momentos de oração, de conversa saudável com todos os filhos, isso é muito importante. A evangelização infanto-juvenil na casa espírita. É muito importante também que venham. E os grupos de estudos e palestras, nós temos jovens aqui, crianças participando, né? Isso é muito importante. Lembrando sempre, gente, espiritualidade significa conexão com Deus. Quando eu desenvolvo essa conexão da minha criança, do meu jovem, do meu vovô, da minha vovó, aquele vulnerável que está junto de mim, quando eu lembro para eles e mostro para eles, olha, Deus está perto, Deus está dentro, Deus está junto, Deus está com. Então, isso faz com que a gente se sinta melhor, faz com que a gente se sinta mais perto, que a gente se sinta acolhido. Tem aquela frase, né? Deus está no leme, Jesus está no leme, não está? As coisas estão difíceis, tem alguém que nos guia, alguém que nos olha, e a gente lembra. É um barco, né, gente? Quem está remando? Nós. Nós temos que remar, nós temos que fazer a nossa parte e buscar essa conexão com Deus de todas as formas que a gente puder. Temos mais afinidade com o Espiritismo? Vemos aqui, estudamos aqui, aprendemos aqui. Temos mais afinidade com uma igreja, com uma seita budista? Vou para lá. Com uma igreja um grupo de matriz africana? Vou para lá. Com evangélicos? Vou para lá. Com os católicos? Vou para lá. Onde está o meu coração? Onde eu me sinto mais conectada com Deus? O Espiritismo não proíbe nada. E não fala mal de nada, porque cada um sabe, cada um tem o seu caminho. E mostra para a gente que, olha, em todos os lugares que eu for, que desenvolva a minha espiritualidade, me torne uma pessoa melhor, para mim mesmo, para aqueles que estão comigo, vale. Não importa o lugar, vale. E vale muito. Porque, afinal de contas, é sempre entre nós e Ele. Entre nós e Deus. Não tem nada a ver com mídia, não tem nada a ver com modismo, não tem nada a ver com o religioso disse isso ou disse aquilo, né? Mandou eu fazer isso. Não, é entre nós e Deus sempre. Então, meus amigos,
é uma pincelada, porque falar sobre isso, né, cada item desse demandaria bastante tempo, mas eu espero que tenha sido útil, que tenha sido proveitoso para vocês. Muito obrigada pela acolhida, fiquem todos na paz de Jesus. Obrigada, Miriam. Precisamos, né, evangelizar os nossos pequenos, as crianças, né, de hoje, e com certeza vamos ter um futuro bem melhor quando a gente começa a falar de Deus em casa. Temos que botar esse hábito de falar de Jesus dentro da nossa casa. Se não quer procurar na sinagoga, na igreja, onde tem os filhos, fala com os caras. Comece com criança falando de Jesus. A importância dele em nossos filhos é fundamental. Faz parte da família, né? É isso que Cristo fez em cada um de nós. Que nós possamos realmente seguir o caminho de Cristo, de mãos dadas com os nossos filhos, falando da verdadeira espiritualidade, que abre um leque de informações que nos tira da ignorância. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima, e pedir que ela possa derramar sobre todos os seus filhos aqui, encarnados e desencarnados, a bênção que cada um de nós necessita. O remédio contra a dor, cada um dentro da sua vontade. Mas todos nós necessitamos de amor, de acolhimento, de paz e muita esperança. Que essa prece possa ir de encontro a todos os teus filhos necessitados, por toda a humanidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim pedimos permissão para darmos por encerrar a palestra doutrinária da noite de hoje, que ao sairmos daqui possamos levar para os nossos lares muita paz e muito amor no coração. Pedimos a todos vocês que fiquem no banco e logo em seguida vamos chamar de Pai. Que assim seja. Mais uma vez, obrigada, que Deus te abençoe. Obrigada.